Hoje eu tenho uma entrevistada, amiga, querida, que já estamos caminhando já há um tempinho juntas. Estou muito feliz de estar recebendo ela aqui, a Kathleen. Comentei antes, né, antes do louvor, no primeiro bloco, que ela é farmacêutica e tem novidades. Ela abriu uma estética esse ano, então ela tem muita coisa boa para contar para nós. E não vou demorar muito. Já vou chamá-la, Kathleen, Ai, eu que obrigada. agradeço, amiga. Para mim é uma honra poder estar aqui. Fiquei Ai, muito feliz com o convite quando a Verinha me comunicou e me passou a possibilidade de vir aqui contar um pouquinho dessa história tão bonita desse propósito maravilhoso que Deus me deu a oportunidade, né? Então, para mim é uma honra daqui a pouco poder estar ajudando a inspirar outras pessoas também com a certeza. ver o quão poderoso é, né, o Nosso nosso Deus. Deus. Ai, Maravilhoso. obrigada por aceitar. Eu sei que a tua agenda também é bem corrida, né? Mas obrigada por Imagina, aceitar o meu convite de uma nós estar honra. aqui batendo esse papo. Demorou um pouquinho, mas chegou o Ai, chegou! dia. Chegou o dia. Pessoal, Ai, ela vai falar um pouquinho agora, vai começar a nos contar de como Deus entrou na tua vida. Pode se sentir à sim. vontade em casa, Ai, com que certeza, os sempre nossos estou. ouvintes vão se impactar muito com a tua história, com a tua busca em Deus, até tu ter É, encontrado Ele. Então conta um pouquinho pra nós. claro, conto sim. Para mim é um momento de muita reflexão. Eu tenho vindo de uma família. Claro que a gente não coloca religião em Cristã. questionamento, exatamente, porque eu venho de uma família toda católica, né? Onde a gente sempre acreditou muito em Deus, sempre teve muita fé, né? A gente sempre caminhou de uma forma onde nós tínhamos algumas limitações de ensinamento, até porque a gente brincava que nós éramos aqueles católicos relaxados, né? Sim. Mas, né, enfim, eu sempre tive uma família muito abençoada, né? E eu falo que Deus, ele arma cada surpresa pra gente, né? Quando Eu ele adoro quer. falar isso, né? Deus nos surpreende. Exatamente, ele nos surpreende o tempo todo. E comigo não foi diferente. Então, o dia que eu cheguei em casa, num dia normal de trabalho, como, né, sou farmacêutica, a vida inteira trabalhando em Sim. farmácia, com farmácia, muito antes de ser farmacêutica, né, eu comecei aos 10 anos de idade dentro de farmácia, com meu pai na época já trabalhava em farmácia, então a minha história toda foi dentro, né, da farmácia comercial mesmo, onde a gente trabalhava no balcão, né, vendendo medicamento, enfim. Em Santa E Catarina, né? em Santa Tu é de Catarina, Santa Catarina. exatamente, é. Então lá começou a minha história dentro da minha profissão, né? E dentro, né, dentro de tudo isso, o dia que eu resolvi, que eu casei com o Wagner, vim embora para o Rio Grande do Sul, né? E trabalhando como farmacêutica até então, num dia de trabalho como outro qualquer, eu cheguei em casa e ele era pandemia, né? Nós estávamos em plena pandemia, o Wagner, como meu esposo é músico, né, tá sempre na estrada. E como diz ele, normalmente a gente gasta o que a gente ganha, né? Então, quando a pandemia veio, ela trouxe muitas incertezas para nossa vida, no sentido de uma hora para outra, meu esposo parou de trabalhar, né? Eu, como trabalhando no ramo de farmácia, ainda Tu não sentiu tanto, não né? parei, continuei trabalhando, né? Em relação a salário, essas coisas ainda não me impactou, porque eu continuei trabalhando, porém, diferente de mim, meu Tu teve que sustentar a esposo, casa, tu teve que exatamente, meu fazer esposo a ele ficou frente. sem ganho nenhum, né? E aí, a partir daí, eu comecei a gerir as contas da casa e dar apoio, força para ele, porque realmente é difícil para uma pessoa que está acostumada a ter o teu conforto, ter o teu salário, trabalhar fora, sempre teve o compromisso do lar. De Com repente, se certeza. vê a mulher ter que estar, né, assumindo essa Sim. responsabilidade, para ele foi um Foi baque muito difícil. grande, né? Mas E sem contar que a gente não sabia quanto tempo ia durar isso. Era tudo exatamente. novo, né, Era Cat? tudo muito novo, né? A pandemia, eu digo que a pandemia ela serviu para unir ou afastar as pessoas, né? Exatamente. Ela nos trouxe muitas respostas, porque assim como tudo que Deus faz, né? Assim como tudo que acontece na vida, a gente tem o ônus e o bônus, né? Então Exatamente. E foi um aprendizado, né? a pandemia ela serviu tanto para trazer, né, coisas ruins, mas também nos trouxe muito aprendizado e muito ensinamento, porque foi onde a gente aprendeu a se fortalecer.
E eu digo que ela nos ajudou muito, principalmente a nos aproximar mais ainda de Deus, né? Foi aí que onde a gente deu o nosso primeiro passo, porque foi através da pandemia em que o dia que eu cheguei em casa do trabalho, como um dia qualquer, o meu esposo disse que tinha recebido a visita de um amigo em casa, né? O nosso amigo Pastor Fabinho. É Que verdade, lembrava. a gente fala que vocês são pessoas abençoadas na nossa vida. Deus colocou vocês com um propósito, né? E esse propósito é tão verdadeiro que hoje eu tô aqui podendo É trazer verdade. esse testemunho, né? De tudo, de toda a transformação que teve em tão pouco Glórias a tempo. Deus. A gente já tem tanta história para contar. E eu tô aqui contando hoje um Amém. pouquinho da minha história. Eu sei que tem muito mais por acontecer ainda. Com certeza. Mas ainda assim já serve muito de inspiração para muita gente. Então, quando eu cheguei em casa, o meu esposo né, falou para mim, olha, eu recebi uma visita hoje, né, de um conhecido, hoje um amigo, e ele nos fez um convite de irmos ao culto, né, para a gente conhecer a igreja, Só conhecer um fazendo um pouquinho mais parênteses, da palavra. eu vou te interromper um pouquinho só para os nossos ouvintes entenderem Sim. que naquela época, né, da pandemia, é que eu sei que tem muita gente que se afastou de Deus. De Deus. Mas também tem muita gente que veio para Deus, ou muita gente que ganhou mais intimidade, teve mais intimidade com Deus. Verdade. E eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas. Porque tudo novo para nós. Eu também não sabia aonde que ia dar, quanto tempo ia demorar, mas eu sabia que eu tinha que me cuidar, porque eu tenho a minha imunidade baixa. Sim. Mas eu disse para Deus, sabe, que eu ia ter uma intimidade como nunca, que eu não ia deixar de buscar Ele. E também foi um divisor de águas para mim na pandemia, porque eu senti muito forte a presença de Deus, porque eu busquei mais. É verdade. E nós orávamos muito, eu e o Fábio, nós em família, com as crianças. E eu lembro direitinho, agora tô falando, eu nunca vou esquecer de um dia que o Fábio falou assim, ó, Preta, ele me chama de Preta, né? Deus tá tocando meu coração para mim orar pelo Wagner. Exatamente. Mas eu não conheço ele, eu não tenho intimidade. Era mais assim, né? Nos shows, Sim, enfim, exatamente. tinha pouco contato. Nos tempos que eles eram músicos ambos, né? Exatamente. E aí eles se conheciam de longe, de se cumprimentar, mas não tinha de oi, de intimidade. tchau. Intimidade E zero, eu também exatamente. conhecia ele de longe, né? Cumprimentava, mas não era meu amigo. Exatamente. E aí o Fábio disse, eu vou continuar orando. Então ele orou muito por vocês. Ah, Agora, tu glória a falando, Deus. né, do Fábio chegar lá. Tanto é que ele disse, como que eu vou ir lá? Eu disse, indo. Sim, sim. Deus mandou? Então vai lá. Então, só para as pessoas entenderem o contexto. Exatamente. Foi da nossa busca do Fábio orando e Isso. Deus direcionou para chegar em vocês. Exato. E aí ele encontrou um meio de ir até o Wagner, né? Porque na época, como tu mesmo contou, ele realmente não sabia como é que eu vou chegar lá, bater na casa dele e dizer, olha, né? Deus mandou aqui. Deus mandou vir aqui, né? Conversar contigo, mas enfim. Na época teve um conhecido em comum que tinha um pouco mais de contato, tanto com o Fabinho quanto com o Wagner, né? Sim. E aí levou ele até a nossa casa e disse, olha, Deus prepara tudo, né? tudo. E ele falou, olha, ele precisa falar contigo. E o Wagner é uma pessoa que gosta muito de conversar e falar e o que aconteceu. E aí ele começou a me falar, olha, eu tive uma visita, né, de um amigo, ele esteve aqui em casa. E começou a falar para mim que Deus tinha um chamado para mim, que Deus estava batendo na minha porta e que ele não sabia o que eu iria fazer a partir de agora, né? Isso que ele mesmo. simplesmente iria entregar aquilo que Deus estava pedindo, né? Que olha, Deus está querendo entrar na tua vida, né? Ele está aqui batendo a tua porta. E agora tu tem o livre-arbítrio de saber se tu quer deixar entrar ou não, né? Enfim, eu vim entregar só o recado, né? O recado está dado, eles conversaram, tudo mais. Ficou a tarde toda lá. Exatamente. E eu lembro que, né, nós na pandemia, eu disse, É. ai, amor, mas assim, ó, cuida, né? Porque eu tinha medo de tudo, né? Sim. E não, vamos proteger, não vou nem... Ele adora chimarrão, não vou nem tomar chimarrão, que ele tomava só comigo, né? Vou tomar só um cafezinho, enfim, Sim, nós não sabia, né? Mas ele passou a exatamente. tarde toda lá. Passou a tarde toda. Os dois nem gostam de conversar, gosta. né? Mas, enfim, assim, ele me contou que ele chorou muito, né? Porque ele realmente estava num momento... Sendo tocado. Exatamente, ele estava bem fragilizado também em virtude de tudo que estava acontecendo. E aí foi quando eu acho que Deus viu, né, o sofrimento, a situação. E aí, de certa forma, chegou até o Fabinho, né, trouxe essa mensagem, essa informação como se fosse uma forma de amparo, de acalanto para ele. Então,
ele entendeu a mensagem, entendeu o recado, me convidou para que a gente fosse, né, num culto, para a gente poder escutar, cantar, conhecer. E aí a gente, né, ele até ficou meio assim, não sei se a Kathleen vai topar ou, né, enfim. Mas eu sempre penso assim, eu acho que o casal, ele tem que estar sempre em harmonia e fazer um pelo outro, né? Exatamente. Conectados. Exatamente. Eu senti que aquilo era algo que ia ser muito importante para ele, né? Independente Ainda do mais que eu vindo pensasse. de Deus, né? Exatamente. Independente do que ele pensasse ou não, eu jamais diria não numa situação onde eu via que ele disse, vamos comigo, né? Eu digo, vamos, claro, tô junto contigo, vamos junto. E a partir do momento que a gente começou né, resolveu ir no primeiro culto, a gente foi, a gente assistiu o primeiro culto e aquilo foi muito lindo, assim, a gente se sentiu em casa, sabe? A gente sentiu uma tranquilidade, uma paz, um carinho, uma coisa assim que... Uma acolhida diferente, né? Uma acolhida, nossa, muito diferente, né? Algo diferente, não era nada decorado, não era nada ensaiado, era algo tudo muito natural e que era exatamente uma conversa, né? E aí, a partir daí, a gente começou a abrir mais a nossa mente e começou a entender mais o significado das coisas. Porque a gente se posiciona muito como ser humano de ter as nossas próprias opiniões, as nossas próprias razões, exatamente. E a gente, às vezes, acaba deixando de lado a questão de ouvir, sabe? E eu digo, sim, que a partir do momento que a gente cria, da abertura de ter mais a intimidade com Deus, que foi o que a gente passou a fazer, né? A gente começou a se questionar mais, escutar mais, né? Prestar mais atenção, se perguntar mais, sabe? Ao invés de julgar menos. Exatamente, julgar, apontar. E a partir de tudo, sabe? Qualquer coisa que a gente for fazer, for decidir, a gente para e pensa, será que Deus vai se alegrar com isso? Perfeito. Será que Deus, né, realmente está de acordo? Será que é da vontade dele que isso aconteça na nossa vida? Ou será que isso está acontecendo porque Deus está nos colocando à prova ou quer nos fortalecer ou nos preparar para alguma coisa? Então, a partir daí, a gente começou a se questionar e começou a entender, né, que tudo tem um propósito. Mas isso foi um entendimento muito rápido, Cat. Foi. Porque é difícil tu assimilar tão rápido para te ver o propósito que Deus tem na vida de vocês. Sim, ele tinha pressa. Isso foi nos dito o tempo todo. Deus tem pressa na vida de vocês. Vocês assimilarem tudo isso em questão de pouco tempo. Sim. Porque a maioria das pessoas acham que é a gente que escolhe ir conhecer Deus. Que é nós que escolhemos ir à igreja. Sim. Nós não estamos falando de religião, a gente está falando de Jesus. Exatamente. Mas na palavra diz, é Ele que nos escolhe. Exatamente. Não é nós que escolhemos. Então, vocês assimilaram muito rápido, porque Deus tem pressa em usar vocês. Mas pode seguir, eu só quis fazer um parênteses. Mas é exatamente isso, assim. Então, a gente começou a entender, sabe, que era importante... nós, de fato, inserirmos Deus em todas as nossas decisões, em toda a nossa vida, em todo o nosso... E tudo começou a fluir, sabe? Tudo começou a ficar mais leve, começou a ficar mais tranquilo. Começou a ver a transformação do Wagner. O Wagner se tornou algo, sabe? Ele era uma pessoa que, bom, ele é um cara que, né, trabalhava na noite... vivendo de bailes, até hoje ele trabalha na noite, vive de bailes, continua no mesmo ramo, mas ele, como ser humano, ele teve uma transformação, assim, incrível, sabe? Porque ele deixou, né, Deus transformar. Exatamente. Ele sempre teve um coração bom. Sim. O Wagner sempre foi uma pessoa que as pessoas diziam, nossa, o Wagner é um ser de luz, ele tem um coração muito bom, é muito genuíno. Só faltava um propósito. Exatamente. E conhecer verdadeiramente Jesus. E aí, a partir do momento que ele começou a perceber, né, o quão era bom a gente poder ter essa intimidade com Deus... Ele começou a ter um entendimento diferente, né? E eu mais ainda, né? Porque a gente acaba sendo espelho um do outro, né? Com certeza. E aí vocês são uma só carne, né? E aí dentro do nosso lar a gente começou a sentir, sabe? Essa diferença, essa valorização. Ele começou a me cuidar mais. Ter prioridades. A me cuidar mais. A dar mais importância para a família,
sabe? Ele sempre foi chorão, Aham. sempre foi sensível, mas assim, ó, aquilo triplicou, sabe? Ele aumentou, né? Então, ele cada vez mais, assim, eu olhava pra ele, às vezes ele tava com o olho cheio de lágrimas, assim, eu digo, por que tu tá chorando? Ele dizia, eu tô feliz, né? Ele dizia, era tudo que eu queria na minha vida, era ter a minha família, né? Poder viver isso, poder estar com Tá com o estar coração com em vocês. paz. Exatamente. Ele assim, hoje eu posso deixar o meu celular à vontade, hoje eu posso, né, assim, ó, Ser ele, exatamente. verdadeiro, sem e, esconder assim, nada. A coisa que eu mais quero é poder estar em casa com vocês, curtir a família, pra gente poder estar junto, aproveitar o máximo possível o nosso tempo juntos, sabe? E ele começou a dar muito mais valor a isso, sabe? E para uma mulher, né, que sempre quis constituir família, sempre teve o sonho de ser mãe, de ter, né, Nossa, isso é maravilhoso, sabe? É tudo que uma mulher quer, né? Exatamente. Então, eu fiquei muito feliz e muito realizada e muito grata, sabe? Cada vez mais o meu coração se enchia e eu vi o quão era bom, sabe? O quão é bom a gente realmente ter essa intimidade com Deus. Eu acho que esse é o principal ponto, porque com certeza. O mal, eu acho que o grande mal da grande maioria das pessoas, eu vejo muita gente dizer assim, religião não importa, de fato não importa, mas o que a gente questiona é a intimidade com Deus, né? Porque independente de religião, independente de igreja, independente de qualquer coisa... É que nem eu sempre falo, lá no céu né? não vai ter placa de igreja. Acreditar em Deus também. Eu acredito em Deus, quando eu quero eu rezo, eu oro, tudo bem, mas... E as tuas atitudes, e o teu comportamento... coloca a tua vida na mão de Deus. E o teu comportamento como é que fica, né? Porque é fácil você dizer que acredita em Deus, que confia, ou enfim... Exatamente. E chegar na hora de uma dificuldade, você xingar, você discutir, você não respeitar o próximo, você colocar as suas prioridades acima das prioridades alheias. Então, né? Você vive Deus vivendo dessa forma, sabe? Exatamente. Então, tudo isso veio, né? É que nem eu sempre falo, né? Nós temos que nos deixarmos a sermos moldados por Deus. Exato. Por quê? Porque a pessoa que vai enxergar Deus na nossa vida não é pelas coisas que nós falamos. Isso. Mas sim pelas coisas que elas enxergam. Nós temos que ser testemunhas. Não é do que a gente fala. É do que a gente vive. Porque falar de Deus é fácil. Com certeza. Assim, falar de Deus, que Ele é maravilhoso, que Ele é bênção, que Ele... A gente sabe. Mas eu quero ver tu viver. Viver e confiar. Exatamente. Né? Porque eu sempre falo, confiar em Deus a palavra na dele dificuldade. Prevalecer, a vontade dele prevalecer, que não é fácil. Exatamente. Sabe, tem muita gente que questiona, Deus não escuta, eu escuto muito isso. Deus não escuta as minhas orações, eu acho que ele não me ouve. Não, ele escuta todas. Sim, é que às vezes tu não parou pra escutar. E muitas Ou ele vezes... tá te dizendo não e tu não quer escutar. Exatamente. Entendeu? A gente às vezes não consegue entender que aquilo que talvez você ache que seja o ideal para você, não é. E Deus já sabe disso, sabe? Quando aquilo que você tá pedindo não tá acontecendo, é porque não é para acontecer. E tu tem que estar feliz porque Deus vai te dar algo melhor. Exatamente. Se ele fecha uma porta na tua vida, tu pode ter certeza que lá na frente ele vai abrir uma maior, só que tu tem que estar preparado. Isso. De repente ele vai abrir até a mesma porta. Mas é que naquele momento não é para ti. Certo, exatamente. E a gente só vai descobrir isso com intimidade com Deus. Exatamente. Sabe, é tu no secreto, tu conversando com Deus, ele fala, tu sente aquela paz, ele te direciona, ele te transforma. Exato. Só que isso é um exercício diário que a gente tem que fazer. Não é fácil. Não, porque a gente pensa assim, isso aqui eu resolvo, isso aqui Deus não precisa resolver. Sim. Isso aqui é meio impossível, isso aqui eu vou colocar, seleciona. E Deus não quer isso. Não. Ele quer que a gente coloque toda a nossa vida na mão dele. E ele resolve. Eu demorei um pouco para enxergar esse Deus tão maravilhoso que é. Porque eu sempre falo que Deus primeiro ele me curou. Quando ele me curou de uma doença incurável, eu acreditava em Deus, né? Eu também ia numa igreja católica, só que eu acreditava num Deus distante de mim. Sim. Sabe? Eu sabia que ele era bom, que ele nos protegia e ponto.
que ele fez? Ele me escolheu, mas para um propósito. Ele me curou. Só que quando ele me curou, eu não queria descobrir qual era o meu propósito. E eu querendo fazer dar certo os meus planos, os Sim. meus projetos. Eu fiquei doente atrás do meu sonho. E eu cheguei a quase conquistar ele. Só que quando eu cheguei, meu sonho era ser médica. Quando eu cheguei ali, que eu conquistei, a primeira vez, meu sogro faleceu e eu demorei para abrir os e-mails, enfim. Aí eu pensei assim, não foi Deus. Foi eu que que não consegui ter tempo ágil para abrir, esqueci, enfim, foi Sim. relaxamento meu. Na segunda vez, sabe o que Deus fez? Que é o que ele faz? Ele não tira nada de nós. Ele faz nós fazermos uma escolha. E ele diz para mim, tu vai fazer uma escolha. A tua família ou a medicina. Eu não entendia nada na época. Hoje eu entendo. E na época eu questionei e falei assim, o que tem a ver eu ser médica e a minha família? E sabe o que ele me disse? Eu não tenho obrigação de te mostrar tudo. E eu sei que foi com a ajuda do Espírito Santo de Deus que fez eu optar pela minha família. Porque hoje eu consigo entender. Na época eu me vitimizei. Sim. Eu digo, eu não tenho mais sonhos. E aí eu não queria saber dos propósitos de Deus. Olha o quão injusta eu estava sendo com Deus. Mas ele também sabia que eu tinha que amadurecer. Exatamente. Que eu tinha que conhecê-lo. Então foi um processo. Só que hoje eu te digo, eu coloco a minha vida 100% na mão dele. Todos os dias, à noite, isso há 15 anos, a gente ora em família. Claro, a gente só não ora todos juntos quando o Fábio está viajando. Mas eu, o Murilo, a Manu e o Fábio, a gente ora. E a gente pede para Deus, para colocar na nossa vida só o que vem dele. Só o que é dele. E para ele tirar o que não é. Então, a gente tem os nossos projetos, mas a gente entrega para Deus. E ele resolve. Ele resolve. E se ele diz não, tá tudo bem. Eu posso até ficar um pouco assim, digo não, mas Deus sabe o que faz. É o melhor. E bola pra frente. Exatamente. Porque Deus, ele é certeiro. Entendeu? Ele vai abrir uma porta melhor. Ele sabe melhor que nós, né, Cat? É verdade. Então, eu fico muito feliz de tu, assim, absorver tudo isso e entender muito rápido. Não, eu consegui. Como a gente falou, ele tinha muita pressa, Muita. né, em nos atender. E de fato recuperar, assim, eu antes de casar com o Wagner, eu tive um namoro por muito tempo, onde eu sofri muito, eu fui muito traída, então eu fui muito machucada. E eu chorei demais já. E eu lembro, muito antes de ter esse entendimento, né, eu lembro que eu chorava e eu dizia, poxa Deus, eu sempre fui uma pessoa fiel, né, aos meus relacionamentos, eu sempre fui uma pessoa que fiz o meu melhor, que dei o meu melhor. Claro, errei, talvez, né, quando a gente é mais jovem, no relacionamento, a gente tem ciúme, a gente, né, faz coisas imatura, né? Exatamente, mas a gente, com Não o tem a passar do vivência. com o passar do tempo, a gente tem esse entendimento, esse amadurecimento, né? Mas ainda assim, das coisas ruins que eu tinha muito mais coisas boas, porque eu sempre fui uma pessoa correta, eu sempre tive um pai e uma mãe que me educaram muito bem. E tu colocava a cabeça no travesseiro e dormia em paz. E dormia em paz, exatamente, porque eu fazia tudo aquilo que para mim estava correto e era correto dentro do meu entendimento. E ao mesmo tempo eu ficava, sabe, eu dizia, poxa vida, eu faço tudo tão certinho, e por que tá acontecendo tudo isso comigo, sabe? Eu me perguntava, isso lá atrás, eu me perguntava, mas por que tá acontecendo tudo isso comigo? Tudo que eu quero é poder ter minha família, né? Poder ter uma pessoa que goste de mim, que cuide de mim, que valorize isso, né? Porque é o mesmo que eu vou fazer. Claro. Né? E aquilo não acontecia, não fluía. Mas por quê? Porque não era no tempo que eu queria. Exatamente. Né? E que nem tu disse, é difícil a gente ter esse entendimento. É difícil a gente entender que no momento que tu tá passando por uma fase difícil, ou um dia ruim, ou uma situação ruim, aquilo vai passar. É preciso passar por aquilo, de alguma maneira a gente se fortalecer. Exatamente. Né? Só que nós também, Cat, a gente tem essa mania de querer resolver tudo na hora. Exato. Sabe, aquela urgência de resolver o problema. Parece que tu vai tirar aquele peso, mas não. O Fábio sempre fala uma frase que eu uso bastante, que é o seguinte: nunca toma uma decisão sem uma boa noite de sono. É verdade. Porque é ali que tu vai entregar tudo pra Deus,
sabe? Ele vai te ministrar, ele vai falar teu coração, ele vai te direcionar. Se tu faz pelas tuas emoções, tu quer tomar aquela decisão na hora, tu pode saber que vai dar errado. É. Porque tu não sabe se aquela direção que tu tem que tomar tá vinda de Deus. Porque tu tá indo pela tua emoção. E o nosso coração, ele é enganoso. Né? Nós nos enganamos. Verdade. Só que Deus, ele tá ali para nos direcionar pro lugar certo. Só que a gente tem que ter essa paciência. A gente tem que parar, a gente tem que meditar, né? Pedir para Deus e com certeza ele vai nos mostrar. Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos dá a direção que não é a certa. Verdade. Então a gente tem que ter essa conexão. E que bom que vocês estão tendo, que bom que vocês estão buscando. Porque Deus, ele faz do jeito dele. Sim. E às vezes a gente não tem nem que tentar entender, sabe? É viver. É viver. É viver e saber que tudo que vai acontecer nesse processo, nessa caminhada, né? Que você orar e pedir, vai vir dele. Sejam as coisas que boas, tu concorde ou não. E sejam as coisas que talvez tu, naquele momento, vai achar que aquilo não é bom, ou vai te fazer mal. Mas de alguma forma, tu tem que aprender, amadurecer, ou não tá pronta, isso, ou não é pra ti. Porque assim, tu tem que saber discernir, né? Quando as coisas vêm de maneira muito fácil e tudo muito tranquilo, talvez a gente não valorizaria da mesma forma como tu realmente valorizaria se tu passa por uma dificuldade ou por um momento em que, né, tu quer tanto aquilo e tu não consegue. Ou às vezes também, Cat, Deus até quer nos dar desta forma, mas ele olha e diz assim, a Silene, ela não vai entender. Ela vai ter que dar uma valorizada, eu vou ter que dar uma voltinha com ela, depois eu entrego. Porque nós somos assim, né? A gente é muito imediatista. Exato. Sabe por quê? Que ele vai olhar pra mim e vai dizer assim, ó, se eu der hoje, ela vai ficar muito feliz, mas amanhã ela não vai querer. Ela vai me pedir outra coisa. Tá entendendo? Exatamente. A gente tem que amadurecer em Deus. Ele tem que ter a certeza que quando ele dizer o sim pra nós, é para aquilo que a gente tá pensando, com o propósito, e não com a nossa vontade. Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, olha, a transformação que ele fez, eu digo, tanto na nossa família, né, quanto nos planos. Eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio, né? Eu, como meu pai trabalha com farmácia até hoje, né, e até quando eu vim embora para São Leopoldo, fazem 10 anos que eu e o Wagner, a gente tá junto, e quando eu vim embora para cá, muita gente me perguntou, tu vai botar tua própria farmácia, né? Porque eu trabalhei a vida inteira dentro de uma farmácia. E aí, diante de toda a situação, embora eu amo a minha profissão, tenho muita paixão, eu acho que a farmácia me ensinou muita coisa, né? Não só o medicamento propriamente dito, mas me ensinou a lidar com pessoas, me ensinou é um combo, né? Me colocar no lugar das pessoas, ter empatia, sentir a dor do outro, seja ela física, espiritual. Mas ele estava te preparando para algo mais. Exatamente. Então, eu aprendi muito dentro da farmácia, né? E isso, para mim, assim, foi essencial para construir a Kathleen farmacêutica esteta que é hoje. Depois nós vamos falar isso, nós vamos deixar para o próximo bloco, que ela vai contar sobre tudo que Deus está colocando no coração dela. Mas é uma preparação, né? Nossa, eu falo assim, até hoje às vezes eu me belisco e pergunto, aconteceu isso mesmo, né? Eu realmente Deus fez tudo isso por mim, pela minha família, e porque ele acabou entregando para mim muito mais do que eu podia imaginar. É que isso tu tinha, sabe? Né, esse sonho. Só que esse teu sonho, Cat, ele estava ligado ao propósito de Deus. E tu soube ver quando acabou um ciclo. Exatamente. Que se encerrou para começar um novo. Porque é o propósito de Deus. Mas no final do bloco nós estávamos falando sobre... Tu ia começar a falar sobre a estética. Então eu quero que tu nos conte... eu falei, né, de encerramento de ciclo. Exatamente. Que tu consegue escutar Deus e tu soube a hora que tu teve que terminar um ciclo. Exato. Porque Deus tinha um outro projeto para ti. Então conta para nós um pouquinho sobre isso. Que nem eu disse, eu sempre amei muito a minha profissão, né? Eu acho que não foi à muito toa. Dedicada. Não foi à toa mesmo de eu estar ali, né, na área da farmácia, porque eu sempre gostei muito de fazer o que eu faço. E
e durante, né, toda a minha vida eu trabalhei como farmacêutica durante 8 anos, como farmacêutica formada, né, 8 anos com o meu pai em Santa Catarina. Aí eu vim para São Leopoldo, casei com o Wagner, comecei a trabalhar em seguida já em farmácia Sim. também. E trabalhei por mais 8 anos numa grande rede de farmácias bem conhecida. E que sempre também, assim, me tratou muito bem, né? Eu fui crescendo dentro da empresa, ganhando responsabilidades. Mas eu sabia que sabe, o tamanho das coisas já não estavam mais me cabendo aonde eu estava. E Tu eu queria realizar mais. eu queria realizar mais. Eu senti que chegou num determinado ponto, eu sabia que eu tinha um propósito maior do que aquele, né? Então eu comecei a orar, eu comecei a pedir para Deus para ele me dar a mostrar. direção, para ele me mostrar, porque eu sabia que eu tinha vontade de ter o meu negócio próprio, mas eu sabia também que não iria ser farmácia, né? Embora eu trabalhasse na área, enfim. Então eu comecei a assistir algumas coisas pelo o Instagram nos leva a ver muitas coisas, Sim. né? E a partir dali eu comecei a assistir alguns procedimentos estéticos. E eu sempre gostei dessa parte muito invasiva, que é a parte onde mexe com eu adoro também. agulhas, com. Eu sei que tu sabe, ama. eu me realizo. Eu até estranhei muito quando eu vim pra trabalhar nessa rede de farmácia, porque não tinha sala tinha. de procedimentos. E, então eu fazia mais a parte de gestão do que a parte propriamente dito como Sim. farmacêutica, né? Tu não Então, tava na área específica que tu gostaria. Daí te ardeu no coração essa vontade. E aí aquilo começou a me incomodar mesmo, sabe? Porque eu gostava muito de dar essa parte assistencial, né? De atender as pessoas propriamente dito com essa parte invasiva, que eu sempre gostei disso. Até que eu comecei a assistir algumas lives, né? Tem muito conteúdo gratuito na internet que... É que nem eu digo, né? A internet tem muitas coisas ruins, mas tem muita coisa boa. Exatamente. Tu tem que filtrar e direcionar, Se né? tu souber usar a internet, ela é Exatamente. uma ótima veículo. ferramenta de aprendizado, de crescimento, porque tu consegue muito tem conteúdo desculpa. gratuito, conteúdo gratuito na internet, né? Saber direcionar mesmo. Exatamente. E a partir daí, eu comecei a me apaixonar ainda mais vendo esses conteúdos, assistindo algumas lives de profissionais já, né, atuantes na área. E aquilo começou a me despertar. Olha, é por esse caminho. Acho que o farmacêutico dentro da área estética era uma novidade, né? Sim, É uma novidade novidade. ainda, né? A gente tem vários profissionais da área da saúde indo para essa área, mas a gente sabe que ainda é uma área predominantemente médica, né? Mas enfim, eu comecei a perceber que existia um caminho diferente aí pra mim. E aí eu resolvi investir nessa área. Na época, nós estávamos na pandemia, né? Meu marido sem trabalhar. Tu começou a estudar, daí? E aí eu lembro que a gente começou a conversar e ele disse, não, a hora que eu voltar a trabalhar, a gente estabilizar um pouquinho mais a nossa vida financeira, tu vai fazer a tua pós-graduação para te habilitar na área e começar a trabalhar na área. E assim eu fiz, ele devagarinho, as coisas foram se ajustando, depois de a gente passar aquela fase toda crítica da pandemia. E aí eu voltei a estudar, fiz 1 ano e meio de pós-graduação. Eu lembro, tu te convidava, não posso, exatamente, eu vou estar estudando, mas valeu a pena. Nossa, eu tive muita ajuda dos colegas de trabalho, porque na época eu estava na farmácia ainda, trabalhando lá e fazendo a pós. Sim, foi bem puxado pra ti. Concluí a pós e aí comecei a atender em casa mesmo. Peguei um quartinho em casa e comecei a atender uns conhecidos, uns amigos, e assim começou. Eu fui lá também, né? Comprei uma maca, comprei um balcãozinho, fui comprando devagarinho, sabe? Né? De acordo com aquilo que me possibilitava ter e fazer. E assim eu comecei, até que eu fiz alguns cursos também para me aperfeiçoar um pouco mais e me sentir mais segura para poder, né, executar os procedimentos. Até que veio eu sempre conversando e orando e falando para Deus, olha, esse é o caminho, eu quero ter a minha própria estética, né? Mas quando eu pensava na estética, eu e o Wagner, nós conversávamos, a gente dizia, nossa, mas, poxa, pra gente abrir uma estética vai uma grana federal, como é que a gente vai abrir uma estética, né? Olha, conseguir uma sala, reformar, fazer e tudo, mas Deus tinha o propósito dele pra nós. Gente, é maravilhosa a estética da Cat, é linda. E durante tá de parabéns. durante esse caminho, foi tão engraçado, porque assim, ó,
passaram umas 3 ou 4 salas comerciais, né? Que a gente olhava e, vai fechar, vai dar certo. Quando chegava ali nos 45 minutos Não do era. segundo tempo, não dava. Porque a minha ideia era fazer algo na rua de casa, sabe? Eu simplesmente queria sair do quartinho. Entendi, mas era um amor ali, Né? né? Mas Eu te entendo. Porque era... Tu queria profissionalizar. Exatamente, eu queria um espaço adequado, onde eu tivesse a pia para poder fazer Mas o não precisava atendimento, tanto, né? o alvará sanitário, fazer tudo bonitinho, né? Não era só uma pessoa autônoma, eu queria Aham. trabalhar, né? Eu queria ser PJ, eu queria poder ter o meu próprio lugar, Claro. né? E aí eu sei que quando eu olhava as salinhas pequenas assim, aí vinha, Não era pra ser. não acontecia. E aí eu orava, eu dizia, poxa Deus, não era ali, pô, e eu queria algo, sabe, bem singelo, algo, Eu te né, entendo. simples, porque Mas Deus dá infinitamente mais, porque é nossa, propósito. exatamente. E aí ele, sabe, quando a sala veio, tudo fluiu rápido, sabe? Isso que tu reformou a sala, né? Foi feito tudo. A gente Tudo. fez a parte hidráulica, reforma, móveis, tudo, do zero. A gente pegou uma sala assim totalmente Sim, eu vazia, lembro tu falar. para construir uma sala nova, né? E nós não tínhamos nos preparado financeiramente para isso, nós não tínhamos E Deus proveu tudo. tudo. E vai Deus continuar. fez exatamente tudo. Ai. Então, eu digo assim, foi algo extraordinário que aconteceu na nossa vida, sabe? Gente, não é porque a Cat tá aqui na minha frente, mas ela é uma excelente profissional. Ai, obrigada. Ela que cuida da minha pele. Eu amo, gente, amo fazer Ela isso. é maravilhosa, atenciosa. Vale a pena. Quero que tu deixe o teu Instagram, o endereço da Estética, telefone. Porque, pessoal, comecem a seguir ela. O Instagram. Principalmente mulheres, vocês vão amar. Nós temos vários procedimentos na clínica, né? Trabalhamos com toxina botulínica, que é o popular botox, preenchimento com ácido hialurônico, fazemos harmonização facial, corporal, né? Temos uma massoterapeuta que trabalha junto, cuida toda a parte de Sim. massagem, limpeza de pele. Então a gente tem inúmeros procedimentos na clínica. A nossa clínica ela fica no centro de São Leopoldo, na rua 1º de Março, número 24. É muito fácil de achar, né? Bem fácil. Bem facinho, é bem no final. Tem gente que diz que é o começo, tem gente que diz que é o final É da o rua, rio, né? Então é o começo. Eu nunca Segue sei o se é rio. o começo A rua ou começa o pelo final. rio. Fica bem próximo à antiga Casa Primavera, que tinha uma loja de no móveis, comecinho né? ali, aham. Então é bem fácil de achar. Né? E no Instagram, como é que tá? Tá com o meu próprio nome, né? Então no Instagram tá como Doutora Kathleen Rodrigues, né? E a nossa clínica é Clínica Doutora Kathleen Rodrigues. Olha aí, seguem ela, marquem, vão lá. Vocês não vão se arrepender. Não, a gente faz com tudo, com muito amor, com muito sei. carinho. E acima de tudo, assim, ó, com Deus no nosso coração. Que é o mais importante, né? Porque Ele que nos capacitou, que me capacitou e que me proporcionou tudo isso. Então, eu sou eternamente grata. Então, eu vou trabalhar com toda a minha força, com todo o meu coração e com todo o meu amor. Ai, Porque eu amo o que eu faço e Deus, né? Eu amo mais ainda Deus. Ele sempre tá à frente de tudo e de todos na minha vida, assim. E Então, porque é propósito, né, Kathleen? Porque tu tá fazendo aquilo que Deus te preparou pra estar fazendo Exatamente, hoje, entendeu? Ai, levanta a autoestima das mulheres. Nossa, sabe? eu tenho inúmeros pacientes, assim, que vão lá, às vezes, com problemas dermatológicos também. E aí eu tu vejo já- cada vez mais fazer sentido a Aham. farmácia com a Com estética, certeza, sabe? tu tá preparada. Então, olha, eu me sinto assim, eu fico tão realizada. E é Deus só o maravilhoso. começo, né? Deus é. Eu sei que ele tem muito mais por fazer ainda, porque eu confio e eu acredito. Então, eu tô com meu coração tranquilo. Com certeza. E quando tu tiver uma novidade, for fazer algo lá na tua clínica, pode vir aqui, a gente divulga. Ai, que A ótimo. gente conversa de novo. Tu é sempre bem-vinda. Ai, obrigada. aqui. Fico à disposição, né, desse programa, de ti, que é a minha paciente, amiga, né, uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho. Então, eu sou muito abençoada por ter conhecido pessoas, né, tão incríveis e que com certeza foram um elo para mim e para Amém, minha com família. certeza. De tantas bênçãos. Isso pra mim não tem preço. Ai, tu Obrigada, sabe que a gente Si. ama muito vocês, Ai, né? vocês são muito É especiais tua pra casa, nós. tu sabe disso. É E a bênção gente mesmo. é só o começo da nossa caminhada. É verdade. Só o começo. Deus tem muita coisa pra fazer ainda. Amém. Tem muita coisa que Ele Com tem certeza. planejado pra nós que a gente tu ainda vai- não sabe. Com certeza. Até sabe. Nós não sabemos, né? Ele sabe. Ele sabe.